paz do Senhor, meus queridos irmãos, shalom, shalom, shalom. Estamos de volta aqui no nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit, Lajinha, Minas Gerais, região da Zona da Mata Mineira, Sul Capixaba, Centro de Cultura Bíblica Bereshit, instituição fundada em 1992. De lá para cá vem ensinando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada aqui em toda essa região. Já passaram por aqui mais de 1.800, quase 2.000 alunos. Já tivemos mais de 700 que se formaram, conseguiram chegar ao final. Nós ministramos aqui alguns cursos. Eu sou o pastor, professor Ilmar Satemerik Heller Kaiser. Estou aqui desde 92, sou fundador, sou membro, pastor do Ministério Tabernáculo. Esse ministério mantém o Seminário Tabernáculo. E nós temos também o Seminário Bereshit e a Faculdade Teológica Bereshit. Temos os cursos básicos. Temos o curso básico, o médio, o intermediário e o bacharelado. Todos cursos livres e também somos polo da FACETEM, para quem quiser fazer o curso superior de teologia. Nós estamos ministrando aqui aulas do curso de intermediário. Depois que faz o curso básico de 36 matérias, 6 livros de 6 matérias, você passa então para o intermediário, que é um curso mais direcionado para a liderança. E nós estamos na matéria chamada Administração Eclesiástica. Essa tem duas fases, a Administração Eclesiástica 1 e depois teremos a Administração Eclesiástica 2. Então hoje vamos iniciar fazendo a introdução do curso de Administração Eclesiástica. Número 1, teremos aí umas 6, 8 aulas e você então terá suas noções básicas do que é uma administração. Evidentemente que a administração é até um curso superior, eu não sou formado em administração, é um curso de bacharelado que se faz em 4 anos. E administração são duas palavrinhas latinas, né? Ad quer dizer direção, tendência, para. E minister, obediência, subordinação. Então, designa o desempenho de tarefas de direção ou assuntos de um grupo. O conceito de administração tem duas palavrinhas-chave nele. Tantas coisas que podemos aprender, que é gerenciamento e organização. Duas coisas quando se fala, alguém até diz, né? Fulano não tem administração, quer dizer, não sabe administrar. Não tem gerenciamento e nem tem organização. Vamos a um conceito de administração aqui, que é um dos conceitos do livro de administração de Stoner e Freeman. Diz assim, é o processo de planejar, organizar, liderar, controlar o trabalho dos membros da organização e de usar todos os recursos disponíveis da organização para alcançar os objetivos definidos. Então você veja que é planejar, organizar, liderar, controlar o trabalho, para quê? Com um fim, alcançar o objetivo definido. Então ela é uma ciência social, né? Não podemos dizer que é uma ciência exata, como ciências contábeis, por exemplo, que cuida da contabilidade, uma coisa mais exata, né? Débito, crédito, ativo, passivo, mas aqui é uma coisa mais social, que envolve planejamento, organização, direção e controle. E a vida, tudo nessa vida tem que ter administração, né? Nada se faz sem administração. Tem que aprender. O pedreiro tem que saber administrar para fazer a sua casa. O lavrador tem que saber administrar para conduzir a sua lavoura. O pecuarista tem que saber administrar para controlar o seu rebanho. O motorista tem que saber administrar para conduzir o veículo. Tudo tem que ter administração. Então ela é essencial para toda a vida humana, né? Deus é o maior administrador que teve, que tem, que terá. Que era e que será, né? Para construir esse mundo todo, com todos esses detalhes, as filigranas, pequenas coisinhas que você vê, isso é sinal de um excelente administrador, né? Então, o pastor, o presbítero, o diácono, o líder, o episcopo, o supervisor, qualquer uma dessa missionário, todos precisam aprender a administrar. Todos têm que aprender como fazer isso, como gerir, né? Porque administrar a casa do Senhor, administrar a igreja, é muito mais sério do que você administrar a sua vida, a sua casa, né? É uma coisa muito mais interessante. Vamos então para a origem, então, né? Desde o início dos primeiros grupos, nós tivemos sempre liderança, né? Você vai sempre achar liderança. Por exemplo, para tirar o povo do Egito, o que foi feito? Deus foi lá, buscou lá onde estava no Horebe, onde estava quem? Moisés. Moisés havia sido treinado, né? Ele ficou 40 anos sendo treinado no Egito.
Depois, em todas as ciências do Egito, que é um país muito avançado, né, que seria os Estados Unidos de hoje, né? Depois ele ficou 40 anos no deserto aprendendo a lidar com ovelhas, porque o que ele ia fazer era isso, ele ia conduzir um rebanho de 600 e tantas mil pessoas, que era mais ou menos 3 milhões, por muitos anos. Era para ser 2 anos, um ano, acabou sendo 40 anos, né? Então, a administração tem em todo lugar, e sempre na Bíblia aparecem esses líderes, né? Abraão foi um líder que saiu de Ur dos Caldeus, veio para Harã, depois entrou na Terra Santa, e ali foi até que desceu para o Egito. E sempre tivemos os líderes. Josué, Moisés passou para Josué, Josué passou para os juízes, depois tivemos os reis, os profetas. Então sempre tivemos. No ministério de Jesus, nós tínhamos a liderança. Você vê que algum líder se destaca no ministério de Jesus. Ele era o líder, mas você tinha administradores com relato. Judas, por exemplo, administrava o tesouro, a bolsa, né? Pedro e João sempre chamados. Sempre se encontra Jesus ao lado de Pedro e João, né? Sempre. Pedro, João e Tiago estão sempre por ali. Mas mais próximos mesmo era João, que costumava reclinar-se próximo ao peito de Jesus, e Pedro, que está sempre liderando. Parece que a liderança às vezes é uma coisa um pouco inata, né? A administração. Então, o que é a diferença de administração para liderança? Liderança é aquela coisa que tem de conduzir, e administrar é como conduzir. Administrar é o modus operandi, né? Todo líder tem que ter administração. É isso. Então, a igreja é muito importante que se tenhamos uma liderança eficaz e eficiente, né? Então, a função seria dirigir e gerenciar esses trabalhos dentro da igreja. Então, ela é necessária porque é preciso conduzir as pessoas, e na condução das pessoas para o reino dos céus, temos que conduzir aqui a obra do Senhor. Conduzir a obra do Senhor é muito mais sério que conduzir a sua casa, conduzir uma prefeitura. Eu já fui administrador aqui municipal, já fui presidente de Câmara de Vereadores, já administrei grêmio escolar na faculdade, já administrei regional com 8 igrejas, 10 igrejas, já administrei encontro de família, então é preciso ter administração. Então, vamos ver, na verdade, toda ciência se caracteriza pelo conhecimento metodizado da verdade em relação a um conjunto definido de fenômenos. Então, nós mostrando aqui que ciência, a administração não seria uma ciência exata no sentido da palavra, seria matemática, ciência pura, né? Mas é uma ciência social. Ela apareceu como ciência independente no fim do século XIX. Todo homem procura obter o máximo com o mínimo de esforço. A realização de um objetivo, porém, se faz por meio de um processo divisível em partes ou etapas. Vamos ver então aqui rapidamente, e eu creio que veremos nessa aula mesmo, as abordagens sobre a administração. Tem a teoria clássica, a teoria da relação humana e a teoria neoclássica. Nós seguimos hoje em dia a teoria neoclássica, elas misturam as duas partes. A clássica, a ênfase é nas tarefas, enquanto na teoria das relações humanas, a ênfase é nas pessoas. A neoclássica e a nova clássica, ela mistura as duas coisas, tanto pessoas como estrutura. Enquanto uma é organização formal, a outra é informal. Mas a teoria neoclássica, que é a que seguimos, ela mistura as duas. É tanto informal como formal. Tanto as coisas escritas como a coisa falada, né? No conceito de organização, a clássica é a estrutura formal com um conjunto de órgãos, cargos e tarefas, e a teoria das relações humanas é um sistema social como um conjunto de papéis. E já que nós seguimos, ela é tanto uma coisa como outra. No que tange, então, as características básicas, a teoria clássica aponta para a engenharia humana, engenharia de produção. Já a teoria, que é a chamada teoria das relações humanas, apresenta como uma ciência social aplicada, e a neoclássica é a técnica social básica e a administração por objetivos. Na teoria clássica, a concepção de homem é o homo economicus, a centralização é na economia. Na de relações humanas, o foco é com o homo social. E na neoclássica, que é a que nós temos em mente, ele tanto é organizacional como é administrativo. Na primeira, o comportamento do indivíduo é analisado isoladamente. Na segunda, como membro de uma sociedade. E na terceira é racional e social. Como resultados almejados, na teoria clássica se espera a máxima eficiência. Na teoria das relações humanas, espera a satisfação do operário.
E na neoclássica espera a eficiência e a eficácia, que são conceitos da Constituição, né? A administração tem que ser eficiente e eficaz. Nós vamos ficando por aqui então com essa primeira aula nossa, quando nós estamos falando de administração. E no caso, a administração eclesiástica, administração de igrejas, que é a parte introdutória. Um abraço, tchau, tchau.